Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 9º webinar do RENDS, o nosso bate-papo humanitário. Hoje a gente vai falar sobre complexidade logística para prevenção e controle de malária. Eu sou a Adriana Leira, sou coordenadora do RENDS, mas hoje quem vai estar moderando o webinar será a Fabíola Negreiros, que é doutoranda do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio e pesquisadora no laboratório RENDS. Então, Fabíola, obrigada pela moderação. Passo a palavra para você. Boa noite a todos. Boa tarde, Clícia. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Clícia aqui no nosso 9º webinar. Bom, eu vou introduzir o currículo da Clícia e logo em seguida a gente pode começar. Doutoranda pela Universidade Federal do Amapá, mestre pela Universidade Autônoma de Assunção, no Paraguai, em Ciências Biológicas, com ênfase em doenças parasitárias, especialista em epidemiologia, biossegurança e saúde pública e graduada em ciências biológicas pela Universidade de Nova Iguaçu. É pesquisadora bolsista no Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, gerente administrativa na AC Consultoria em Saúde Pública, com experiência na área de zoologia e ênfase em biologia de anofelinos, entomologia de malária, biossegurança e saúde pública. Desde 2015, Clícia atua como bióloga, é apoiadora no projeto Apoiadores Municipais para o Controle de Malária na região amazônica, em cooperação técnica com o Ministério da Saúde, Fiocruz e outros órgãos. Muito obrigada pela participação, Clícia, novamente, e eu abro agora para o nosso 9º webinar. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a coordenação do Laboratório RENDS pelo convite, a Fabíola também por ter feito o convite para a gente bater esse papo sobre a complexidade logística da malária. Eu posso transmitir aqui, Fabíola, já ou compartilhar? Pode compartilhar. Está aparecendo já? Ok. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a complexidade logística para a prevenção e controle da malária. Clícia, desculpa interromper, tem como colocar na apresentação em slides ali embaixo? Pronto. Obrigada. Foi? Tá. Bom, antes de mais nada, a gente precisa, para contextualizar a minha fala aqui sobre malária, conceituar, de acordo com a classificação e codificação brasileira de desastres, o que seria, né, desastres, que seriam resultados de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. E quando a gente passa para pensar nisso, a gente observa que, dentro dessa classificação de desastres, nós temos a parte geofísica, que fala sobre os terremotos, vulcões, o hidrológico, o meteorológico, o climatológico e o que nós vamos abordar hoje é a parte biológica, que vem nos trazer informações sobre a infestação de insetos e também sobre epidemias.
Bom, na natureza, a gente tem os desastres que são provocados pelos homens, né? Podem ter as epidemias, que compreendem as epidemias, os surtos epidêmicos, e esses surtos eles podem ser agravados ou não, dependendo da intensidade de como esse evento ocorra, dependendo da natureza desse evento, a forma como esse evento, ao longo do tempo, ele evolui, e também sobre os prejuízos causados advindo desse desastre que a gente está falando hoje, no caso, malária. Bom, mais uma vez aqui, só para a gente contextualizar, dentro da parte biológica, a gente tem os desastres humanos relacionados com doenças transmitidas por vetores, aquelas transmitidas por água e alimentos, as transmitidas por inalação e relacionado com doenças transmitidas por um ou mais mecanismos de transmissão. Sendo a malária uma doença causada por um protozoário e sendo esse protozoário veiculado por um mosquito, entraria no desastre transmitido por vetores biológicos. Entraria não, entra, né? Que é esse primeiro aí que nós estamos abordando. E o que seria a malária? A gente se pergunta, o que tem a ver a malária com uma turma que eu acredito aqui que quase todos devem ser do curso de engenharia de produção, não é isso? Se eu não me engano, a maioria se compõe desses alunos. Exato. A malária, ela sendo uma doença infecciosa transmitida por um protozoário do gênero Plasmodium, sendo veiculado por um mosquito transmissor, entra, como eu já falei anteriormente, lá em desastres por causas biológicas. E voltando um pouco aqui para a doença, nós temos 4 parasitas, 4 espécies de Plasmodium que estão associadas à malária humana. No Brasil, nós temos só 3 veiculando, que é o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax e o Plasmodium malariae. O Plasmodium ovale, ele fica mais restrito às ilhas da Ásia e ao continente africano. Bom, e por que falar sobre isso? Primeiro, porque é um grave problema de saúde pública, não só no Brasil, mas em nível mundial. Ela tem uma morbidade muito alta e também mortalidade. No Brasil, a gente tem muito mais casos de morbidade do que mortalidade, mas quando a gente joga isso em nível mundial, o nível de mortalidade ele é bastante alto, principalmente em crianças até 5 anos de idade e idosos, que são a faixa etária mais vulnerável. E a malária, aqui no Brasil, ela está mais concentrada nas regiões tropicais e, no todo, no mundo, nas regiões subtropicais. Aí eu trago aqui para vocês um mapa de distribuição dos casos de malária no mundo. E o que esse mapa aqui representa? Em cada continente, nós temos aqui, eu estou passando o mouse, eu acho que está passando aí, Fabiola? Tá, sim. Tá, né? Tá. Dentro do estudo da malária, a gente tem um indicador que se chama incidência parasitária anual. E dentro disso, a gente tem essa escala aqui de cores. Digamos aqui, essa vermelha aqui, maior de 50 até 100.
que a gente vê que ela está mais concentrada aqui na África. Isso quer dizer que entre 50 a 100 pessoas no universo de 1.000 pessoas, elas foram infectadas e desenvolveram a malária ao longo da sua vida. Tá? Então, a gente vê aí que a distribuição ela fica bem mesmo na faixa equatorial do nosso planeta. Então, é o que a gente chama de uma doença tropical, uma das doenças tropicais que existem, né? Dentre tantas outras. Eu trago aqui, em título de curiosidade, no Brasil, os casos de malária, desde 1959 até o ano de 2009. E a gente percebe que durante as primeiras décadas, quando começaram a ser contabilizadas, na década de 60, nós tínhamos um número razoavelmente pequeno de malária, quer dizer, em torno de 90 a 80 mil pessoas. Mas quando a gente assim, de 1981, a gente percebe aí que o número de casos ele aumenta gradativamente e de uma forma assim muito rápida. E no ano de 2009, a gente já começa a ter uma queda no número de casos de malária no Brasil. Por que aconteceu isso? Porque desde 2000, 2005, já começou a haver mudanças na política nacional de controle da malária no Brasil. Então, essa política ela trouxe um olhar mais direcionado a essa endemia, aonde fosse possível trabalhar de forma mais completa em toda a parte de logística, digamos assim, de pessoal, de equipamentos, de produtos que são direcionados justamente à doença em si, como a malária, e também a redução do número de mosquitos, que são os transmissores. A malária, ela está no contexto da terceira ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desenvolvido pela ONU, aonde ela entra na terceira categoria, que é onde eles pretendem fazer a eliminação dos casos de malária até 2030. Então, desde 2015 para cá, isso tem se intensificado cada vez mais a busca pela eliminação da malária no Brasil. Dentro dessas metas que a ONU tem, é reduzir os casos de malária em 90%. E aí a gente viu aquele primeiro gráfico lá, que o número de casos ele é bastante grande aqui para o Brasil. Vamos trazer em nível de Brasil. E reduzir isso 90%, às vezes a gente pode parar e pensar assim, nossa, parece que é um pouco utópico a gente pensar numa redução de até 90%. Então, daí, a gente observando que a meta ela é bastante ousada, requer um nível logístico muito grande para que isso realmente possa conseguir ser levado a termo, ser executado de forma como realmente deve ser. Vai acontecer de que forma? Através do planejamento logístico. Dentro desse planejamento, eu trouxe aqui para vocês uma parte do que a gente trabalha para conter, digamos assim, prevenir e controlar a malária. Então, dentro desse sistema logístico, a gente tem o ramo da epidemiologia, dos planejamentos anuais de ações,
a parte de estudo de resistência aos antimaláricos, uma outra parte de estudo de resistência aos inseticidas e os insumos. Isso é extremamente complexo, é muito grande, é muita coisa para a gente poder falar de uma vez só. Então, pensando nisso, eu trouxe apenas um braço desse plano, que é a parte de planejamento das ações. Para a gente fazer o planejamento de ações no controle da malária, existe uma grande diversidade de pontos que precisam ser encaminhados e executados pelas 3 esferas, que é a federal, as estaduais e as municipais. Essas 3 esferas juntas, elas se comunicam e fazem ações direcionadas para um determinado período, que pode ser de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e a cada ano esse planejamento ele é repactuado, é feita uma repactuação. Mas na base, o que seria esse planejamento anual? Seriam as investigações de casos da doença, as ações de campo. O que seriam as ações de campo? Aquelas ações voltadas mais para o controle e a prevenção da doença em si. O diagnóstico e o tratamento, que é um dos pilares primordiais para o controle, e a comunicação social, porque é através da comunicação social é que a gente consegue chegar àquelas áreas mais remotas, e que a gente sabe que acaba sendo as áreas também que mais sofrem com a doença. Aí a gente pergunta assim, por quê, né? Por que planejar? Eu trouxe aqui um gráfico para vocês, que eu acho que ele é bem autoexplicativo. O Brasil ele é extremamente grande, e a malária aqui no Brasil ela está mais concentrada na região norte, né? Na região amazônica. 57% dos casos de malária na região amazônica ela está em áreas rurais. 57% de doença em áreas rurais, isso demanda uma complexidade enorme de pessoal, de recursos, principalmente vindo do Ministério da Saúde, e de planejamento para que essas ações possam ser executadas e chegadas nas áreas mais remotas do Brasil. Tem áreas na região norte que você precisa levar 12 horas de barco para chegar até uma comunidade, só mais ou menos para a gente ter uma noção do que é essa logística para se chegar a determinadas áreas. E a segunda maior seria a área urbana. É difícil a gente pensar em área urbana tendo malária, mas quando a gente fala em área urbana na região amazônica, é uma área que ela é muito similar à área rural. Então, quando você, dependendo da cidade onde você está, a gente se confunde um pouco sobre o que é rural e sobre o que é urbano, porque a paisagem ela é muito próxima em características, digamos assim. É comum nós termos aqui muitos igarapés, muitos lagos, muitos córregos, tanto na área rural quanto na área urbana. Então, em determinadas áreas na região amazônica, o que vai determinar se é área rural ou urbana, muitas vezes é a sede do município, né? Ou a capital do estado, enfim, justamente por ter essa semelhança em características ambientais. Bom, aqui em relação ao número de casos de malária, a gente observa, eu já tinha trazido antes num outro tipo de gráfico, e agora pensando na eliminação
dos casos e na redução que a ODS pretende chegar até o ano de 2030, a gente percebe que há momentos em que a gente avança e há momentos em que a gente recua um pouco. Você percebe que no ano de 2016, no Brasil foram registrados quase 129 mil casos de malária, e no ano de 2020 foi registrado 141 mil. Em relação ao ano de 2019, a gente teve uma redução de 10%. Mas quando a gente compara 2016 a 2020, a gente percebe que ainda há muita coisa para ser feita. Cada vez mais há a necessidade de buscar novas estratégias, novos recursos e comprometimentos de esferas estadual e municipal para que a gente consiga realmente alcançar o êxito que a gente almeja até o ano de 2030. Trazendo aqui os estados da região amazônica e mais Tocantins também, que tem Mato Grosso, que tem alguns casos de malária, a gente percebe que alguns estados eles avançam mais do que outros. Aqui, por exemplo, no Acre, de 2018 para 2019, foi registrada 49% de redução. E em 2020, a redução aí deve ter ficado em torno de 10%. Aqui não aparece no gráfico, mas seria mais ou menos isso. O Amapá, hoje eu estou conforme a Fabiola falou, estou como apoiadora municipal em Santana, que é um município que fica no estado do Amapá. E esse município ele tem uma característica muito interessante, porque ele é limítrofe com outros 2 municípios que são fortemente cometidos pela malária. Muita gente desenvolve a doença justamente pelas características que existem no local, a vulnerabilidade ambiental e a presença do vetor. Mas, mesmo assim, a gente vê aqui que no ano de 2020, o Amapá ele conseguiu reduzir 65% dos casos em relação ao ano de 2019. Isso é um ótimo indicador. Talvez porque o Amapá ele se encontre isolado geograficamente. É possível que seja, porque o estado do Amapá ele fica no extremo norte do Brasil e o estado em si é uma ilha. Pode ser que o fato dessa geografia ser uma ilha, o Amapá ser uma ilha, possa estar contribuindo para que a gente esteja conseguindo fazer uma boa redução dos casos da doença. Aqui, nesse gráfico, eu trago para vocês os municípios no estado do Amapá onde existem os casos da doença e dentro de uma estratificação epidemiológica. Do ano de 2019 para o ano de 2020, todos os municípios eles tiveram redução dos casos de malária e reduções assim bastante significativas. Aí a gente para e pergunta: por que será que a gente está conseguindo isso? Muito provavelmente porque a gente está de forma adequada trabalhando dentro do planejamento que é orientado pelo Ministério da Saúde no Brasil, pela Organização Mundial da Saúde e todos os critérios que ajudam na redução de casos que já foram constatados por outros países, aqui a gente busca também implementar.
Nesse outro gráfico aqui, o ano de 2020, no município de Santana, que foi o que eu comentei que eu sou apoiadora lá, nós tivemos uma redução de 87% dos casos. Bom, qual é o papel do apoiador municipal? O apoiador municipal, ele é o contratado do Ministério da Saúde que orienta o município nessa parte logística, na parte de planejamento, na parte de capacitação e tudo que possa ajudar o município a reduzir o número de casos. E os dados aqui, eles nos revelam que 87% de redução de um ano para outro é significativo de que está ocorrendo um desenvolvimento adequado daquilo que se espera dentro do planejamento, que é feito dentro do município. Eu vou passar isso aqui. Bom, quais são os principais desafios que a gente encontra para reduzir os casos de malária? O tamanho do país, partindo do macro, né, para o micro, o diagnóstico e o tratamento em tempo oportuno, que deve ser o mais rápido possível, a pessoa vai ao posto de saúde e ela, naquele momento que é constatado o caso, a pessoa ela precisa ser tratada imediatamente, ela não pode ser deixada para tratar depois. E isso faz tudo parte de uma orientação que é feito no momento em que a gente faz o planejamento das ações. Um outro ponto também que ele é muito necessário é o comprometimento e o investimento que o município, o estado, enfim, o local, ele faça com aquela desastre, com aquela doença que pode vir a trazer grandes prejuízos para uma comunidade, tanto social quanto econômica e prejuízos mesmo de saúde, a gente falando de saúde. E uma das principais fatores que determinam a geografia de um local em relação a como você vai trabalhar é a receptividade que existe dentro daquele município em relação à doença ou do estado ou do município e também a vulnerabilidade para a transmissão da malária. E quando a gente traz isso para a região norte, a gente observa que a região norte ela possui todas as características necessárias e confortáveis para o mosquito transmissor se desenvolver e, com isso, disseminar a doença, caso o planejamento não esteja sendo realizado de forma adequada dentro daquela área geográfica. Aqui, o que eu quero trazer com essa informação? No planejamento que é feito para uma cidade ou um município, um estado, enfim, 4 elementos eles são primordiais e não podem faltar, que é a promoção da educação e saúde. Então, você tem que fazer uma abordagem onde você consiga levar a educação e saúde para uma população. Você tem que sensibilizar aquela população a buscar o tratamento, a buscar o conhecimento, e isso não é fácil. São etapas que precisam ser cumpridas dentro do que se propõe o programa nacional, mas que, às vezes, a população ela... Então, tem que ter, dentro desse contexto aí, uma equipe formada com um olhar humanitário para trabalhar com essa população a aceitação daquela doença na localidade, a forma como ela deve proceder para se tratar
e a forma como ela deve receber o agente de saúde ou o agente de endemias, o médico, o enfermeiro, que vai ajudar naquela situação. Um outro ponto que não pode faltar, de forma alguma, é o controle integrado e seletivo de vetores. Esse ponto aí, ele é bastante interessante porque quando a gente fala de planejamento das estratégias para controle integrado e seletivo de vetores, a gente tem que levar em consideração as características locais. Isso quer dizer que o mesmo planejamento que é feito para uma região A, possivelmente não vai ser o mesmo planejamento para a região B. Isso quer dizer que, embora existam as diretrizes, não há receita de bolo. Para cada local, para cada ambiente, os profissionais e toda a equipe envolvida vai ter que realizar um planejamento para que aquela localidade em si ela possa ser levada a uma situação de êxito no controle e na prevenção, no caso aqui que a gente está falando da malária. Então, só para a gente entender um pouquinho, os mosquitos transmissores da malária, eles têm hábitos. Cada espécie ela tem hábitos que podem ser picar dentro de casa, sugar o sangue do ser humano dentro de casa ou fora da residência. Tem mosquitos que eles têm preferência alimentar mais por sangue animal, outros por sangue humano. Então, isso aí tudo vai precisar ser levado em consideração na hora de se fazer o planejamento. Porque imagina você executar ações de controle dentro de uma residência com determinada estratégia preconizada pelo Ministério da Saúde para fazer um trabalho dentro da residência do morador, se o mosquito naquela localidade ele tem preferência por se alimentar fora de casa. Isso quer dizer que seria recurso jogado fora. O trabalho ele não teria êxito, porque se o mosquito, o hábito dele é sugar, picar a pessoa do lado de fora da residência, vão ter que ser usadas estratégias que contemple mosquitos que estejam com hábitos por picar fora da casa do morador. Só para a gente poder entender mais ou menos aí como é complexo quando a gente fala sobre malária, porque um ambiente ele vai determinar o tipo de estratégia que vai ser utilizado quando se fala em controle integrado e seletivo de vetores. Aí um outro braço seria o diagnóstico e tratamento. O diagnóstico ele é um pilar que precisa estar muito alinhado com a ação integrada, com atenção básica, com a atenção dos agentes de controle de anemias, com os médicos, com os enfermeiros. Então, todos precisam estar alinhados com uma mesma fala, que é o diagnóstico precoce e tratamento imediato. Não adianta uma pessoa ela chegar a um posto de saúde e ser diagnosticada com malária e retornar para a casa dela sem o medicamento. No Brasil, o medicamento ele é gratuito, então ninguém paga por isso e o tratamento ele deve ser imediato. Acusou positivo, faz o tratamento de imediato e, se for possível, faz o tratamento ali mesmo no posto de saúde, onde ela está fazendo o diagnóstico. Prevenção, detecção e contenção de surtos. Essa última e não menos importante é que vai estar interligada com as outras três que eu já falei anteriormente.
você prevenindo, detectando e contendo surtos, você previne aí uma epidemia. Você vai estar trabalhando de forma que aquele ambiente, aquela localidade, ela esteja trabalhando na prevenção. Porque quando se trata de epidemias, de doenças endêmicas, que é o caso da malária, uma doença endêmica no Brasil, a gente trabalha preventivamente. E assim deveria ser em todas as outras doenças transmitidas por insetos, por vetores, enfim. Bom, aqui o histórico, né? Eu trago aqui o projeto do qual eu faço parte. Ele é um projeto que ele iniciou em 2012 e conta hoje com 26 apoiadores nos estados, em 6 estados endêmicos da região amazônica. E os apoiadores, conforme eu já falei anteriormente, ele orienta os municípios a realizar o planejamento. Muitas das vezes o município ele não está muito preparado para o enfrentamento de uma epidemia, porque justamente há necessidade de uma condução de planejamento. Então, os apoiadores, eles, é como se fosse mais ou menos ali uma inteligência epidemiológica que vai ajudar o município a fortalecer o serviço de saúde e daí orientar as ações de controle e até 2030, quem sabe, a eliminação da malária, que é isso que a gente pretende, né, como objetivo da ODS. Bom, eu trago aqui para vocês algumas ações que elas são desenvolvidas. Trouxe bem poucas, porque no contexto, quando a gente fala em malária, existe uma gama imensa de recursos que podem ser utilizados. E como eu já comentei com vocês, o recurso ele vai ser orientado para aquela localidade dependendo da realidade local. Então, o contexto que serve para uma cidade pode ser que não sirva para outra. Mas, de forma geral, nós trouxemos aqui, por exemplo, nessa primeira figura, a borrifação de residências, porque o mosquito ele vai pousar na parede e quando ele repousar na parede, a parede contendo inseticida, o mosquito vai morrer. Então, isso aí é uma forma de controle vetorial. Aqui embaixo, à esquerda, nós temos uma outra forma de controle, que é uma termonebulização. Ela não é muito utilizada só em situações extremas de grandes epidemias, onde os casos de malária eles saem do controle. Então, ele é muito utilizado de forma emergencial e não é muito preconizado, porque como essa fumaça aqui, ela contém inseticida, ela, além de matar mosquito, vetor da malária, vai matar outros insetos também, borboletas, enfim, não é ecologicamente saudável, mas é utilizado em caso de epidemias. Aqui, ao centro, nós temos um outro recurso que demanda muito planejamento. Esses mosquiteiros, eles são impregnados com inseticida de longa duração. Então, esses mosquiteiros, eles têm uma vida útil de até 5 anos. E eles não são fabricados no Brasil, eles todos são trazidos de fora. Então, há uma logística muito grande para empenhar esse material, para comprar, para fazer licitação, trazer para o Brasil.
importar, existe uma burocracia grande que é necessária, né? Mas que tudo isso depende de um planejamento. Sem esse planejamento, a gente não conseguiria chegar a atender tantas milhares de pessoas com essa barreira física. O mosquiteiro é uma barreira física de controle da malária. Aqui embaixo o diagnóstico, né, que é feito nos postos de saúde. O guia de tratamento de malária, além de outros diversos guias que existem, esse não é o único, mas eu trouxe só um para a gente poder conhecer. Logo abaixo aqui uma colaboradora que faz a leitura dessas lâminas que são coletadas, elas depois vão ser coradas e vão ser examinadas. Cada lâmina dessa, para fazer leitura, leva em média de 15 a 20 minutos, então é um tempo considerável. Aqui ao lado nós temos a parte de material de educação e saúde, que precisa ser utilizado de uma forma bem lúdica, que faça uma aproximação com a população. Tanto que aqui nesse primeiro de pré-natal, a gente percebe as características físicas que vem na imagem. Olha, uma pessoa grávida, gestante, né, com características com a pele mais morena, puxando mais para o indígena, que é o mais comum aqui na região amazônica. E dessa forma, a gente trouxe aqui para vocês algumas poucas estratégias que são utilizadas no controle da malária. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. É um assunto muito complexo. Ele tem, digamos assim, várias vertentes. Existem várias etapas que precisam ser cumpridas para que a gente consiga chegar a uma redução de casos de malária. E eu me coloco à disposição para perguntas, passo a palavra para a Fabíola. Muito obrigada, Clícia, pela apresentação. Eu que agradeço. Foi muito bacana conhecer um pouquinho mais dessa doença, né, da malária, que é uma doença, como você falou, endêmica ainda no nosso país. Muitos países ao redor do mundo já conseguiram eliminar a doença, então é uma doença que pode ser erradicada. E o Brasil ainda está nessa luta, né, para erradicar a malária, que tira a vida de tantas pessoas, é muito perigoso em crianças, nas gestantes, como você bem falou. Então, agora eu vou abrir, né, aqui o chat para começar as perguntas. Bom, a primeira pergunta é da Brenda Farias. Há algum tipo de controle de como os mosquiteiros são utilizados para verificar se as famílias utilizam de forma correta? Brenda, né? Sim, Brenda. Antes de fazer a instalação do mosquiteiro, porque assim é interessante que às vezes algumas localidades onde o sistema de saúde vai para implantar esse trabalho, elas acham que elas vão só receber, como se fossem balinhas assim que a gente dá para as crianças. E realmente fica naquele momento assim um clima bem gostoso, porque as pessoas elas se sentem valorizadas, elas gostam desse contato, elas gostam desse cuidado. Mas antes de chegar até a implantação do mosquiteiro na localidade, equipes de saúde são destinadas até aquele local, é feita uma abordagem de explicação, né, do que é o mosquiteiro, como que ele deve ser usado, como ele deve ser lavado, como você pode fazer para aumentar a vida útil daquele mosquiteiro, quais são os cuidados que você precisa ter quando você tem criança em casa, enfim, é feito todo um trabalho antes da implantação do mosquiteiro e conforme forem sendo realizadas as implantações dos mosquiteiros naquelas localidades,
Constantemente, as equipes de saúde, elas visitam as casas, elas perguntam se as pessoas elas estão tendo algum tipo de reação. Aí outras equipes vão para poder fazer o controle de vetorial, vão fazer pesquisas entomológicas para saber se realmente o mosquiteiro está sendo efetivo. Aí já tem outra equipe que vai verificar se aquele mosquiteiro ainda possui a residualidade do inseticida nas suas tramas. Então, assim, é um trabalho que ele é bem amplo. E é feito, sim, um trabalho antes da implantação, durante a implantação e pós-implantação dos mosquiteiros. Lícia, agora eu vou abrir a pergunta para o Tarcísio Cota Fontainha, professor da UFRJ, que gostaria de fazer a pergunta dele, tá? Tarcísio, pode Oi, ficar à vontade. Fabíola. Obrigado. Muito boa a sua apresentação, Clícia. Realmente é um tema desafiador em termos de combate à doença e também da perspectiva do que a gente está discutindo hoje aqui, um pouco da perspectiva logística, né? Da complexidade logística. Então, a minha pergunta para você, exatamente para aproveitar um pouco a sua experiência, um pouco não, né? A sua vasta experiência aí de longa data com combate à malária, de pegar a sua percepção a partir de uma notícia recente que a gente teve nesse ano de sucesso nas fases de testes de uma vacina, né, para combate à malária que está sendo desenvolvida por Oxford. Então, a minha pergunta ela tem dois componentes, um mais em termos de recursos humanos das equipes desses apoiadores que você trabalha diretamente, e nessa parte de equipes, a minha dúvida é se a composição dos apoiadores é muito extensa também com profissionais da área de saúde que possam incorporar a aplicação dessas vacinas, ou se haveria uma necessidade de uma grande reestruturação dessa equipe, eventualmente no futuro, né? A gente sabe que vacinas não são tão rápidas, né? Ainda mais a de malária que já está em estudos há tanto tempo, mas só agora, até um pouco da relação com a pandemia de Covid, que ela teve um avanço. Então, a minha primeira pergunta é mais... Primeira parte da pergunta é qual é a estrutura dessa equipe de apoiadores e se existe um grande núcleo de profissionais realmente da área de saúde que tenham capacitação para aplicação de vacinas ou se seria necessário aí uma reestruturação da equipe. E aí eu vou aproveitar e fazer a segunda parte, que é pensar na cadeia de suprimentos das opções, né, que você até apresentou agora no finalzinho da sua fala, sobre os borrifadores, sobre os mosquiteiros, sobre as ações de conscientização, no sentido de que, com a inclusão da vacina nesse rol de alternativas, se haveria, na sua percepção, o que você enxerga a respeito disso, sobre uma eventual redução do papel dos mosquiteiros, desses inseticidas, e uma redução desse fornecimento em prol de um maior atendimento através das vacinas, né? Então, tem um aspecto mais de pessoas de equipes, na minha pergunta, né? E um aspecto mais da cadeia de suprimentos, dessa logística, porque acabaria reduzindo, talvez, a complexidade da distribuição de mosquiteiros, até pensar em logística reversa de mosquiteiros, né? Do que é feito com esse item depois que ele perde ali a característica do inseticida, em prol da aplicação direta da vacina. Então é isso, Glícia. Desculpa se a pergunta ficou um pouco grande. Uau! Olha, muito desafiadora a sua pergunta. Gostaria muito de ter uma resposta para você, mas eu não tenho essa resposta. Queria muito. Ainda a gente não tem aqui para o Brasil essas informações mais precisas em relação à vacina de malária, embora a gente sabe que está sendo produzida, que já está sendo testada, mas a gente aqui ainda não entrou
nessa composição, digamos assim, de informações. Em relação... Bom, essa é a primeira pergunta, eu fiquei confusa agora. Essa é a primeira pergunta, né? Essa é uma parte geral. Aí, assim, É a uma questão parte das geral. equipes, se a composição da equipe dos apoiadores tem um grande rol de profissionais do Ministério da Saúde que poderiam ter capacitação de aplicação das vacinas. Eu creio que sim, Tarcísio, porque para a gente compor essa equipe, a gente passa por um critério muito rigoroso de currículo, de processo seletivo, e os profissionais que compõem essa equipe, hoje que somos, na verdade, acho que agora somos 27, nós recebemos sempre treinamentos, somos sempre impulsionados a estar nos capacitando cada vez mais, e eu acredito que, se porventura esse novo ramo chegar para a gente aqui no Brasil, certamente o Ministério da Saúde ele vai desenvolver recursos de capacitação para que qualifique ainda mais a equipe que hoje compõe esse grupo. É um Legal. grupo bem bacana. É a expectativa que a gente tem, né, Sim. de atuação nessa parte. Em relação aos mosquiteiros, ele tem uma vida útil de 5 anos ou até 20 lavagens, tá? É o que o fabricante ele orienta, mas isso em relação ao inseticida. Se por acaso a estrutura física do mosquiteiro ele se mantiver em boa qualidade, mesmo ele não possuindo mais um inseticida impregnado, ainda assim ele continua servindo como barreira física. Só que aí não mais matando os mosquitos, ele só impede que o cidadão, né, seja picado pelo mosquito. E não só por mosquitos, a gente já teve relatos interessantes de que, depois que algumas localidades os mosquiteiros foram implantados, diminuíram os ataques por morcegos. Então, além dele ajudar na prevenção e controle da malária, ainda ajudou também em outro trabalho que eu não sei se ainda está sendo muito explorado, mas a gente tem relatos de comunidades que falam a respeito disso. Espero que eu possa ter respondido em parte a sua pergunta. Respondeu sim. É que a gente realmente também fica ansioso, né, com esses novos avanços científicos, mas a gente também precisa guardar um pouquinho essa ansiedade e esperar, de fato, chegar aqui no Brasil, né? Mas, Clícia, Isso. muito Tomara obrigado que aí pela chegue sua logo, resposta. né? A gente torce por isso, porque há milhares de pessoas que precisam desse cuidado, dessa atenção, e há locais remotos onde é muito difícil, em questão de logística, de se chegar até algumas comunidades. Há comunidades no interior do Amazonas que só de barco você leva 19 horas para chegar. Então, se realmente nós conseguíssemos ter uma vacina, nossa, seria maravilhoso. Estamos caminhando para isso, né? Obrigado, Isso. Clícia, pela sua Eu que resposta. agradeço. Fabiola. Obrigada, Tarcísio, pela sua pergunta. A gente tem uma pergunta da Brenda aqui, mas antes eu queria fazer uma pergunta, Clícia, com relação ao modal logístico que é utilizado, né? A gente sabe que na região norte, o principal modal são os barcos, né, navios, o pessoal se utiliza muito dos rios, e eu gostaria de saber se realmente, para essa distribuição dos mosquiteiros, o principal modal realmente são os rios, ou se as rodovias têm uma participação importante aí na distribuição dos mosquiteiros, ou se realmente o foco principal é o modal aquaviário, né? Eu não sei se eu entendi muito bem. Se não foi isso, aí eu tento responder de outra forma.
mais de 50% dos casos de malária, eles estão localizados nas áreas rurais. Geralmente, para se chegar às áreas rurais, a gente usa como via de acesso os rios. Há locais em que é possível chegar por estrada, né? Há locais em que parte dela você faz por estrada e parte você faz por rio, que inclusive aqui no norte a gente costuma dizer que os rios são as nossas ruas, né? Mas não necessariamente que seja mais para as áreas ribeirinhas a distribuição não, a implantação do mosquiteiro. Para uma localidade ela receber um mosquiteiro, ela precisa estar dentro de uma estratificação epidemiológica e dentro dessa estratificação ela ser considerada vulnerável para a transmissão da doença. Não basta só ela estar numa área geograficamente na beira de um rio ou de acesso remoto. É necessário que haja a epidemiologia apontando que aquela área ela está vulnerável para a doença, existe a circulação do parasito, existem pessoas doentes e precisa de atenção para ou ser implantação de mosquiteiro, ou que seja uma outra ação que possa levar maior conforto para aquela localidade. Eu não sei se seria essa, sim, mais ou menos isso. Sim, na verdade, você acabou respondendo mais do que eu perguntei. Tem a pergunta da Brenda também, então ela fala assim: aqui no Pará, quando há aumento dos casos, quando há um aumento nos casos, começam as campanhas, as propagandas de combate à doença, etc. Você acha que falta continuidade nas ações de vigilância para acontecerem não só quando há aumento dos casos, mas constantemente? Um dos grandes desafios que as gestões municipais elas enfrentam é justamente dar continuidade às ações. As ações elas não devem ser descontinuadas. Eu não consegui nem falar agora. Ela não deve ser descontinuada. Eita, embolou. Descontinuada. Obrigada, Fabiola. Elas devem ser constantes, independente de estarmos ou não no período sazonal. Por isso, é um grande desafio quando se fala em eliminação da malária, porque é muito possível que determinado gestor, pelo fato da malária ela ter encontrado uma estabilidade, ele pode achar que, por isso, ele não precisa continuar realizando as campanhas. Sim. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Nós conseguimos baixar a incidência dos casos, então vamos intensificar as comunicações, vamos intensificar a aproximação com as comunidades para que elas realmente desenvolvam a consciência de que sem malária é melhor do que com malária. Entende? Então, isso aí muito está ligado à gestão. Eu apresentei um gráfico para vocês aqui, no município onde eu trabalho, hoje que eu faço essa assessoria, nós reduzimos 87% dos casos. Esse ano de 2021, nós estamos agora com, se eu não me engano, 22 casos registrados. Isso aí é fruto de um trabalho contínuo. A gestão ela está compreendendo que, à medida que faz investimento no planejamento das ações e que essas ações elas sejam sempre concluídas, a gente consegue um êxito. Então, eu penso dessa forma, Brenda. Tá ótimo. A gente tem mais espaço para pergunta, Adriana, ou a gente pode finalizar? Uma só, para fechar. Tá, então eu posso fazer a pergunta. Você mencionou que para o município receber as ações de controle à malária,
seja ela de distribuição de mosquiteiros ou de borrifação, esse município ele precisa estar dentro de uma estratificação epidemiológica, né? E aí a minha pergunta é: existem outros critérios que não sejam epidemiológicos, mas sim sociais ou econômicos ou ambientais daquele município que faça com que aquele município seja priorizado para receber as ações de controle à malária? Existe algum outro critério que não seja o epidemiológico, né? Número de casos ou número de mortes, enfim, que seja levado em consideração para aquele município, para aquela localidade receber as ações de combate à malária, os mosquiteiros, a borrifação? Entendi. Então, Fabíola, aliado aos critérios epidemiológicos, vem os critérios entomológicos. Então, deve ser feito um estudo para saber, naquela localidade, a existência de quais espécies do mosquito existem, quais os hábitos daqueles mosquitos, porque cada espécie, ela, por exemplo, de forma assim bem prática, numa localidade pode ser que o mosquito transmissor da malária da espécie X, ela tem o hábito de procurar alimento às 11 horas da noite. Mas pode ser que numa outra localidade, uma outra espécie, também importante entomologicamente falando, ela tem o hábito de se alimentar às 3 horas da manhã. Então, o que vai acontecer? O estudo entomológico ele vai direcionar as equipes a trabalhar no horário correto, onde aquele mosquito está presente. Porque na localidade onde o mosquito ele se apresenta às 11 horas da noite, não adianta se fazer ações para controle daquele mosquito às 7 horas da noite, porque você não vai conseguir matar aquela população de mosquito. Para você matar ela, você vai ter que estar às 11 horas, que é o horário dela. Como na outra comunidade, se o horário dela de alimentação for 1 hora da manhã, as ações elas vão ter que ser executadas 1 hora da manhã. Então, esse critério entomológico, ele vem de mãos dadas com o critério epidemiológico, eles não podem se separar. Então, são esses 2 critérios bases para toda essa logística. Entendi. Então, a dinâmica de transmissão de vida ali do mosquito também é importante, né? Tudo isso está relacionado às características ambientais, por exemplo, as características econômicas. Tem determinada comunidade em que ela tem o hábito de tirar, digamos, vive da extração de castanhas. Já em outra comunidade, ela tem atividade pesqueira. Já em outra, atividade de caça. Então, cada uma dessas comunidades, dependendo da sua cultura local, dependendo do seu perfil socioeconômico, a dinâmica da malária ela vai ser modificada, assim também como as faixas etárias. Quando a comunidade ela é mais, digamos assim, de agricultura de subsistência, onde ele cultiva no seu próprio quintal, ele está mais próximo da sua casa, é muito provável que nessa localidade as crianças e as mulheres elas tenham mais a doença do que os homens. Então, assim, é um universo que é complexo. A própria palestra já diz, né? A complexidade. São muitos fatores que eles precisam ser pontuados para que o planejamento chegue lá na ponta, já para ser executado de uma forma mais consciente e uma forma que realmente tenha resultado, tenha êxito.
Muito obrigada, Clícia, pela excelente palestra. E eu passo agora a palavra para a Adriana encerrar o nosso bate-papo. Bom, Clícia, eu agradeço também a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Realmente a palestra foi bastante esclarecedora, nos ajudou muito a entender toda essa complexidade. E em base aí as pesquisas, né, não só que a Fabíola está tocando para a tese de doutorado dela, mas espero que também atraia a atenção de outros pesquisadores para o tema. Então, gente, obrigada a todos pela audiência hoje. Continuem acompanhando o Rendes pelas nossas redes sociais. A gente vai postar lá amanhã, tá bom? Obrigada, até mais. Obrigada, tchau, tchau, boa noite. Boa noite.